Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Finanças em Áudio, um espaço criado com o objetivo de lhe proporcionar informações sobre o mercado financeiro. Um mercado extremamente fantástico e também complexo. Nós aqui fazemos isto de forma gratuita e objetiva. Hoje vamos então falar sobre a gestão de lucros e também das perdas. É importante que nós, ao investir o nosso dinheiro, façamos um esforço de não perdê-lo assim muito rapidamente. Tudo bem, o mercado financeiro é um mercado de renda variável, o que quer dizer que nós podemos perder e ganhar, mas devemos nos assegurar que, pelo menos, o valor que entra no nosso bolso seja maior do que aquele que sai do nosso bolso. Isso assim estaremos seguros de que o nosso investimento de facto vale a pena e não está a nos criar prejuízos. Nós vamos então falar sobre como é que as pessoas gerem estes lucros e as suas perdas. Em ações e ETFs é muito mais fácil de gerir o lucro porque a pessoa compra acreditando na valorização de longo prazo daquele ativo, daquele fundo ou daquela ação de uma determinada empresa. Se eu acredito na Apple, se eu acredito na Google, se eu acredito na Nvidia, eu compro este ativo financeiro sabendo que em longo prazo ele vai valorizar. Mas também é possível que depois de eu comprar surja uma catástrofe qualquer que faça com que a sua ação deixe muito de preço. E se eu acredito que aquela ação não se vai recuperar ou não se vai recuperar dentro do tempo que eu preciso para o meu investimento, desfaço-me imediatamente desta ação com algum prejuízo e assim substituo aquele ativo financeiro na minha carteira. Nunca devemos manter uma ação em que não acreditamos. Este é o maior erro de todos, porque a ação pode continuar a cair e isto faz-nos muito mal psicologicamente. Então, em ações e ETFs é muito fácil, vendemos e desfazemos logo deste ativo financeiro, porque nós, se compramos para manter, em princípio podemos substituir a nossa carteira por aquelas que não vendem, por outros ativos que nos renderão mais. Em negociações de curto prazo, este processo é um bocadinho mais complexo, porque se nós estamos a negociar em minutos, durante o dia, ou durante 2 dias, durante uma semana, precisamos garantir que estas flutuações de longo prazo não nos vão atingir de forma fatal. Tente manter-se o mais tempo possível dentro dos mercados e tu vais perceber que os lucros virão por si. Portanto, a nossa concentração inicial deve ser em que o mercado não nos bote fora das negociações, porque é permanecendo no mercado que nós vamos consolidar as nossas estratégias e ganhar os nossos lucros. Assim sendo, em negociações diárias ou que durem dias e semanas, a gestão de lucros é muito mais importante do que, por exemplo, nas negociações de longo prazo. E ali nós precisamos de garantir que a nossa perda seja muito bem calculada e o nosso ganho também muito bem calculado. E aí entra o conceito de stop loss e de take profit. Ou seja, depois de realizar uma negociação e eu sei que um ativo hoje que custa $10, no final do dia vai custar $12, então eu coloco uma programação automática de modo a que quando este ativo chegar em $12, automaticamente eu saio do mercado com aquele $2 de lucro no meu bolso. E se este ativo, ao contrário, não subir, mas descer, em vez de ir para 12, for para $9, por exemplo, eu programo para que quando chegar aos $9 eu saia do mercado automaticamente e então eu calculo que a minha perda é de apenas $1. É isso que nós chamamos de stop loss e take profit.
Assim, nós vamos garantir que as nossas perdas sejam menores do que os nossos ganhos. Lembrar que nós não precisamos de acertar em 100% das vezes nos mercados financeiros quando fazemos negociações de day trading ou de swing trading. Não precisamos de acertar 100%. Precisamos é de apenas garantir que, se acertarmos 50%, o lucro que eu vou ter seja maior do que quando eu perco algum dinheiro. Assim sendo, se eu fizer, por exemplo, 100 negociações, e destas 100 negociações eu perder 50 negociações, eu vou garantir que o lucro surja através deste rácio Take Profit Stop Loss. Se sempre que eu ganho $2 e sempre que eu perco apenas $1, então eu vou garantir que o meu lucro esteja salvaguardado. Então, sempre que um negociador tiver que fazer as suas análises, deve garantir que os seus takes sejam de 1 para 2, de 1 para 3 ou de 1 para 5. A quem faça de 1 para 10 é absolutamente possível. Então imaginemos que eu faça um rácio 1 para 5. Estou a querer dizer, por outras palavras, que por cada $1 que eu arriscar, eu vou ganhar $5. Então, se o mercado vai para baixo e eu estou comprado, o mercado vai para baixo, eu perco apenas 1. Mas se o mercado for para cima, eu ganho $5. Então, repare que eu posso inclusive sair no lucro mensal se eu ganhar apenas 40% das negociações. Reparem que eu perdi 60%, mas ainda assim estou na lucratividade. Então, sim, sabendo que o mercado financeiro, sobretudo o Forex, é extremamente volátil para cima ou para baixo, precisamos de calcular que estas movimentações pequeninitas não peguem os nossos stops, e aí, para quem opera Smart Money, é preciso saber muito bem onde é que a liquidação dos negociadores pequenos ocorre, para que nós possamos surfar, como se diz, a tendência maior, e assim nós garantirmos que os nossos lucros sejam sempre maiores do que as nossas perdas, e assim nós não teremos a preocupação de acertar 100%, acertaremos apenas 50%, 40% e ainda assim estaremos em lucro. Existe também um tipo de negociação chamada negociação sem stop loss, ou seja, é aquela negociação, sobretudo baseada em fundamentos. Se eu acredito que no longo prazo, por exemplo, o dólar vai valorizar, ou no médio prazo o dólar vai valorizar, eu entro naquela negociação e estou tranquilo, não importa quanto tempo vai levar, e eu aguardo que aquela negociação ocorra. Geralmente o risco da negociação é calculada com base no lote de negociação com que você negocia. Garantir que, se houver uma flutuação contrária de 100 pontos, 200 pontos, 500 pontos, 1000 pontos, 5000 pontos, o seu capital não vai ser liquidado em zero. É um tipo de negociação que eu não gosto muito, mas há muita gente que utiliza essa estratégia e diz fazer dinheiro com isso. Por conta disso, eu recomendaria aos novos investidores e àqueles que pretendem enveredar para este caminho que tenham uma estratégia muito bem definida e baseada então no cálculo antecipado das perdas e dos lucros. Se decidir apostar numa estratégia sem stop loss, tenha a certeza de que conhece muito bem os fundamentos associados ao ativo que negocia e que as probabilidades de ganhar sejam de facto maiores do que as de perder. Por essa edição é isto. Espero por vocês numa próxima edição. Já sabe, se gostar deste conteúdo, partilhe com o seu amigo e dá um gosto aqui. Um abraço.